Hoje nós vamos falar de Sabrina, Júlia, romance de folhetim, de banca de 99. Eu não leio não, meu povo. Essas tu lê, né? Não. Bastava ter um homem sem camisa na capa, abraçando uma donzela. É do meu tempo essa aí não. Eu nem conhecia esse seu lado aí de ler. Sabrina, Júlia. Rapaz, a gente convive com as pessoas e não conhece, gente. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente vai falar do título no Brasil chamado Aventuras de uma Criminóloga. Muita gente pode ver essa revista nas bancas hoje, mas não sabe que o título original dela era Júlia. Por que tirar? Por causa dessas revistinhas que preconceito, bobo. Eu acho que foi um processo mesmo por causa do título, porque nós temos essas revistas tipo Sabrina, Júlia. Como essas revistas existiam no mercado do Brasil há muito tempo, e a Júlia chegou depois, acabaram perdendo esse título, né? E aí tiveram que chamar para as Aventuras de uma Criminóloga. Eu confesso que não li a Júlia, nem a Sabrina. Muito menos a Júlia Kendall, né? Não. Eu acho até, Bernardo, que assim, para quem não gostava dessas Júlias que você começou falando no começo aí, acabou criando um certo preconceito com relação a essa Júlia aqui que a gente vai falar agora, né? Porque, será que essas histórias meio românticas, bobinhas, novelas, deve ter feito um pouco dessa referência e ficou esse lado negativo com relação à história que realmente acabou prejudicando, porque é uma história muito boa, acabou perdendo quem ficou com esse preconceito. Inclusive, antes de estar no ponto mesmo, a Júlia teve essas histórias. É um título publicado pela Mitos, já está no número 135, quer dizer, isso já dá o quê? Já dá uns bons, mais de 10 anos, sendo publicado no Brasil. E ela teve altos e baixos, né? Inclusive, atualmente ela está sendo publicada assim, volumosa, são 2 histórias em uma. Essa história está sendo publicada aqui no número 135, ela foi publicada originalmente no número 160, na Itália, em 2012. Né? E é interessante um dado aqui que é desenhado por uma mulher, né? Da Laura. É verdade. Mas esse lado feminino que tu estava falando é muito importante nessa história, né? Porque é uma das coisas que faz realmente o título ter uma certa popularidade, né? É escrito por um cara chamado Ivo Milazzo. Ivo Milazzo é o desenhista de Ken Parker, né? Giancarlo Berardi. Berardi ou Berardi, não sei qual é a pronúncia correta. Giancarlo Berardi, que é o criador de Ken Parker. E esse título no Brasil teve altos e baixos, né? A revista foi anunciada pela Mitos o cancelamento algumas vezes. E aí esse artifício de botar 2 em uma foi a última que a Mitos fez e conseguiu sustentar o título em banca, apesar do preço relativamente salgado, é R$24,90, né? Mas por 260 páginas de quadrinhos, com 2 histórias muito bem contadas, muito bem fechadinhas, eu acho que vale a pena. Inclusive eu confesso aqui que li muito pouco Júlia, li as 2 primeiras edições, meu irmão tem a coleção quase completa, né? E eu preciso sentar para ler essas coisas. E aí, como uma das fotos de Marcelo, vamos ler Júlia e vamos falar sobre essa edição, que é a edição que saiu agora, há pouco tempo, saiu agora, se não me engano, em julho. É uma edição que está em bancas, inclusive aqui comigo, e a gente resolveu ler e falar sobre ela, né? Porque tem 2 histórias, é A Morte de um Best-Seller e a segunda, Barreira Invisível. São 2 histórias fechadas, inclusive essa capa, na frente é a capa de uma edição, e aí na contracapa é a capa da outra edição, né? São 2 histórias fechadas, independentes, e eu acho que funciona, né, Marcelo? Tu nunca tinha lido Júlia, né? Não, nunca tinha lido Júlia. E Sabrina? E me surpreendi também, realmente muito boas histórias investigativas, mas assim, eu queria já começar a falar, puxar esse gancho que primeiro personagem feminino, né? Não é muito comum te ver assim na história de quadrinho. E que o autor mostra aqui nessas histórias que ela tem esse meio que um triângulo amoroso, mas não fica exposto isso, assim, fica inicialmente são 2 amigos que ela tem, um que da primeira história que se destaca mais, que essa autora de best-seller procura ele para ele fazer uma investigação, é um investigador particular, digamos assim, e ela vai lá para ajudar ele, não, assim, são muito amigos e tal. E também tem outro personagem que ele é da polícia, que é o mais calmo, né? Mais calmo. E acaba tendo assim, um tem ciúme do outro e tal, uma cena aqui que mostra que também ela assim, tem envolvimento assim com eles também, tem essa relação de ciúme, né? Quando esse amigo dela que é investigador, na primeira história ele começa a investigar o caso e se envolve com a mulher que ele está lá fazendo as perguntas e acaba se apaixonando por ela. Só que quando ele revela para a Júlia que está apaixonado por ela, ela fica, tem um quadrinho aqui que ela fica assim meio de cabeça baixa, né? Triste, assim, ciumada e tal. Mas também sempre mantendo que não, nós somos amigos e tal, que negócio todo. E acho que isso percorre até as 2 histórias interessantes, que eu acho que é justamente isso aí, que o roteiro
percorre bem essa questão da investigação, dos crimes e tudo, mas entremeado com essa... Sem deixar escapar esses relacionamentos entre os personagens. Muito bem montado, não é uma coisa assim que eu vou parar e agora eu vou só conversar com ele aqui. É porque assim, nós estamos lendo a edição número 135. Na verdade, ele é a edição número 160 da Itália. Então os personagens já têm um background, já têm um histórico, já tem um relacionamento construído. Isso é comentário de quem está lendo pela primeira vez, né? Pode ser que tenha alguma coisa mais... Então, ela praticamente deve ter tido alguma fé com esse amigo dela, é o Léo, né? Que é um investigador, é um lourinho, e o meio careca, né? Que é o detetive mesmo da polícia. Então ela aparentemente teve uma relação com esse Léo, mas eles se entendem muito mais como irmãos. Alguém até fala, não, eles têm um relacionamento de irmãos, eles se gostam como irmãos. Já com o outro, elas parecem que já teve uma coisa mais séria e resolveram não se juntar. Ela parece uma mulher muito independente, e aí tem muito disso, né, cara? Porque como a protagonista é uma protagonista feminina e ela se coloca como um personagem forte, apesar de ser aparentemente uma figura muito frágil, porque ela inclusive é magrinha, ela é inspirada no visual da atriz Audrey Hepburn, que fez Bonequinha de Luxo, aquele filme, e ela é muito frágil, mas também muito forte nas opiniões, grita com os dois, resolve o problema do dois no meio. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é também com relação a essa coisa do romance, do jeito de contar a história, que o quadrinho, durante uma cena e outra, você tem cenas escritas como se fossem escritas à mão, como se fosse de um diário, que ela vai colocando os sentimentos dela, vai colocando as observações, e aí você vai meio que entrando na intimidade da personagem, né? E aí você vai acabando entrando no mundo feminino, né, também. E é muito interessante porque tudo isso é escrito por um cara, né, cara? O Berardi, que é um cara que tem que ser muito sensível para poder... Seria até interessante estar fazendo esse vídeo com uma leitora de Júlia. Então, se você é uma leitora, se estiver falando besteira, vocês corrigem a gente aí, né? Não, falando muita besteira, né? Porra, tem. Mas o Berardi parece ter conseguido atingir assim, a sensibilidade para contar uma personagem que consegue se manter e convencer, né, cara? Eu acho que a grande sacada é essa. Porque não é uma personagem que não apela para sensualidade, que é uma personagem sensível, mas uma personagem forte ao mesmo tempo. E ela consegue dar conta disso, né? Então são duas histórias, né, Marcelo? A primeira, que é A Morte é um Best-Seller, que é a história de uma escritora. Na verdade, ela vai pedir mais uma proteção para ele, né? Que ela está se sentindo ameaçada. Porque escreveu um livro que revela coisas reais. Apesar dela não citar os nomes, mas quem ela escreve lá sabe que é essa pessoa, né? Então ela faz muita referência ao real e chama ele para pedir a proteção. Só que chama um caso Léo, né? O amigo da Júlia. Na verdade, no começo da história, já ele pegou uma pancada na cabeça, tal, a mulher sumiu e tudo mais, investigar o sumiço dessa escritora, né, que pediu. E ela, ela deixa um recado, dizendo, não se preocupe, tá tudo bem e tal. Isso aí já deixa ficar uma coisa muito estranha. Foi sequestrada, não foi e tal. E a Júlia vai ajudar nessa investigação, inclusive aí começa a confusão, porque chama um outro amigo dela que é da polícia. Porque é justamente isso, né? Você tem a escritora, que é a escritora de um livro, que o livro conta dados reais. Algumas pessoas que estão citadas naquele livro são as suspeitas de que estariam por trás desse sequestro da escritora, né? E aí toda a polícia começa a investigar o que é que está por trás dessa história do livro. Então a Júlia tem que ler o livro não foi publicado ainda, né? Tá junto com o editor. Então a ideia é justamente tentar impedir que o livro venha a ser publicado. Então é uma trama bem bacana, muito bem amarradinha. Eles vão atrás do editor, né? Saber informações, cadê quem tinha cópia desse livro e tal, até descobrir o que aconteceu de verdade. Que ninguém vai dar esse spoiler. A segunda história já é um pouco mais complicada também. Esse amigo dela policial, ele a formação dele é militar e ele vai tentar ajudar um amigo dele que está preso, né, um coronel, que ele tem certeza pela índole dele, né, que ele foi preso injustamente e vai tentar investigar, saber o que foi que aconteceu. Tem investigações em relação à corrupção, né, assim, faz uma lista e diz, esse aqui eu tenho certeza que também não tem perigo de ter culpa no cartório, como diz a história. Agora esses outros aqui são suspeitos. Essa lista a ideia é que ele vai tentar investigar a lista para tentar inocentar o amigo que está preso, né? Então eles vão fazer essa investigação porque o cara tem certeza que o amigo dele preso, que também é militar, não tem culpa no cartório. Então eles começam essa investigação e é uma história, é um thriller também muito bacana, assim. Toda essa investigação eles estão sendo perseguidos também, né? Porque eles sabem que eles foram conversar com ele. E assim, não é uma investigação tão tranquila, né? Eles não estão sempre sendo perseguidos, esse negócio todo.
É porque quem prendeu o amigo dele sabe que esses dois estão começando a investigar para tentar inocentar. Então, estão tentando impedir que eles também avancem a investigação. E é isso, né, cara? Eles conseguem contar essa história de uma forma muito bacana, porque vão colocando os elementos e as cenas de ações vão acontecendo e você vai vendo e no meio dessa história toda você tem a discussão de romance da Júlia com algum amigo dela, e essa discussão vai se aprofundando, e mesmo pra gente que não tem o background dos personagens, você entende o que está acontecendo, né? Que eu acho que a grande sacada dos quadrinhos italianos é justamente isso. Quando eu realmente falei isso para os meus clientes, eu digo, gente, você nunca leu Júlia? O bom é que você pode começar pelo número 135. Foi por isso que eu quis fazer esse vídeo. Cara, eu vou ler o número 135 para não parecer só conversa de vendedor. Mas realmente dá, cara. Se você precisa o mínimo de background, a partir do momento que você começa a ler, você vai se aprofundando na personagem e funciona, né, cara? Acho que a grande sacada é isso. Aquela coisa que eu falei outra vez que a gente não fez o vídeo do Tex. Você se envolve com a história de uma forma impressionante, assim, porque cada quadrinho desse aqui é muito bem montado. Não tem só o rosto do personagem, não tem só uma expressão, uma coisa assim. Ele tem um cenário muito bem montado, os personagens muito bem criados, assim. Vale a pena demais você pegar... Esquece a Júlia do passado. Não é aquele livro... Aqueles livrinhos que a mãe lia romances açucarados que o Bernardo leu muito. E é curioso que nessa edição tem um tipo de prefácio, tanto aqui no começo da primeira história tem um pedaço do prefácio, e aí ele continua no começo da segunda história, tem a continuação do prefácio, que é escrito por um cartunista famoso na Itália. Era tipo uma carta que ele escreveu para o Berardi, e ele se abre assim dizendo que é apaixonado pela Júlia, que a Júlia é uma amiga dele mesmo, que ele acompanha mensalmente. Se você realmente pegar a Júlia por essa edição e ler essa introdução, você vai entender o que a gente está falando, né? Pelas palavras desse cara, né? Porque você realmente se envolve com a personagem, você aprende a gostar dela, e é realmente encantador a forma como ela vai levando as coisas, né? Acho que tem muito a ver também com a figura da personagem, o visual, a escolha do rosto para a atriz. É muito simpático, eu acho que fica uma boa dica. É uma boa dica mesmo, assim. E é isso, então se você gostou de Júlia... Você já é leitor, se não é, ficou interessado, deixe nos comentários qual foi um número que você leu que gostou, pra gente procurar também. Não esquece de deixar o gostei, assina o canal, indica pro amigo, vamos lá. Então... Sim. Vou ler a Júlia.